para nós orarmos, darmos início a essa atividade, né, que marca muito os nossos domingos, abre o nosso entendimento. E eu vou dizer para os irmãos, tá? Essa matéria aqui, esse capítulo de número 8, foi aquele negócio. Quanto mais eu mexia, mais vontade dava de mexer. É um assunto que não se esgota. Não se esgota. Eu falei, vai ser rapidinho. Engano meu. Rapidinho foi o meu equívoco. Rapidinho eu me enganei. Porque quanto mais você mexe, mais você tem que... Mas vai ser, vou falar o que vai dar para falar, né, por causa do nosso tempo, né? Mas o que nós vamos falar é justamente para nós, que somos servos de Deus, entender o porquê que nós temos que combater. Não é uma prática de agora, é tá, milenar. Mas vamos lá orar para nós darmos início? Senão eu começo a falar a lição antes de orar e vai dar ruim, né? Vamos lá. Bendito Deus e Pai, Senhor dos céus e da terra. Nós louvamos, ó Deus, e engrandecemos o Teu santo nome, porque nesse dia, meu Senhor, que o Senhor tem preparado para nós, aqui nós estamos com espírito voluntário, com alma desejosa, meu Senhor, de poder servir a Ti na manhã desse dia. Mas te pedimos que o Senhor possa trabalhar, ó Deus, em nossas faculdades mentais, trabalhar, ó Deus, em nossas vidas, para que nós possamos continuar assim, ó Deus, com o desejo de ensinar, mas também, ó Deus, Senhor Deus, com o desejo de aprender, pois matérias essas, meu Senhor, desse trimestre que o Senhor tem nos dado, para trabalharmos, meu Senhor, a nossa igreja, são matérias, Deus, de suma importância, porque o inimigo, de uma forma sorrateira, meu Senhor, verdadeiramente ele vem entrando nas igrejas, pois assim diz o teu servo, o apóstolo João, que disse, para que não amássemos o mundo e nem o que nele há, Senhor, e essa é uma realidade. E muitos sem poder, meu Senhor, estão negligenciando a tua palavra, acreditando, meu Senhor, que aquilo que está sendo falado lá fora é verdadeiro. Mas nós damos graças a Ti, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, ela é o nosso norte, ela é a nossa direção. E o Senhor, em todo o tempo, está nos ensinando e nos instruindo acerca do que nós devemos fazer. Por isso é que nós Te rogamos, Senhor, continua conosco. Isso é que nós Te pedimos e Te agradecemos no nome de Jesus. Glórias a Deus. Vamos lá? Lição de número 8, né? A leitura bíblica nós vamos fazer de uma forma responsiva, para ficar melhor a dinâmica, né? Senão fica aquele espasmo, né? Aquele espaço, né? Um lê um, aí espera o outro, fica tentando adivinhar. Mas nós vamos fazer a leitura de forma responsiva. O título da lição de número 8, vamos lá. Título da lição. Texto áureo. Verdade prática. A sexualidade bíblica é heterossexual, biologicamente definida conforme o sexo divinamente criado. Leitura bíblica em classe se encontra no livro de Gênesis, o seu capítulo número 2, do verso 7 ao verso 18 e depois do 18 ao 25. Ou seja, Gênesis capítulo 2, verso 7 e 18 e do 18 ao 25. Vamos lá, eu leio o primeiro, os irmãos, e assim sucessivamente. Verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, mostrou-se a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Então, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E disse Adão, esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada.
e ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Amém? Presbítero David, ora o senhor. Agora os irmãos podem sentar, ficar à vontade. Nós vamos procurar externar tudo aquilo que nós pesquisamos, segundo a orientação que o comentarista deixou para nós, né, nos 3 tópicos e os seus subtópicos, né, para nós podermos ter uma ideia. Ele aqui expôs o seu comentário e depois, para nós que somos professores, nós temos que procurar agregar, né? Colocar mais alguma coisa para alimentar mais a nossa ideia, para aguçar, né? Como eu falei, eu achei que ia ser uma coisa rápida, mas eu me enganei. E quanto mais a gente mexia, quanto mais eu mexia, mais subsídio aparecia. Só que, porém, no tempo que nós temos, não dá. Não dá para ministrar tudo. Então nós vamos falar aquilo que nós sublinhamos e vimos, né, o que é de suma importância, passar no tempo que nós temos para a igreja, passar para a nossa igreja, porque é dever nosso combater. Porque eu olhei assim, se nós lemos no texto de Gênesis, qual foi a ordem de Deus, né, para o homem, então nós vimos que esse assunto não é de agora, ele é milenar, né, ele tem já o seu tempo em que essa causa, né, que eles falam, essa bandeira e essa revolução sexual não é de agora, ela é de muito tempo. Mas como nós conhecemos Deus, né, Ele que tem o domínio, Ele que tem o controle das situações, então vamos dizer que Ele permitiu agora para a nossa igreja, ou para o tempo em que nós estamos vivendo, para o século 21, um tipo de situação para ver o mover, para ver o comportamento da igreja. Porque em toda época houve, né? Deus precisou assim liberar para que acordasse, né? Despertasse o povo dele que adormecia, entrou na zona de conforto. Se nós formos ver na época de Noé, que Deus queria destruir o mundo, né? Por causa da corrupção do gênero humano. O que Noé pregava? Noé pregava uma novidade. Né? Noé falava sobre o dilúvio. E quantos, né, caíram sobre Noé por causa de uma coisa que Noé estava pregando que não existia, que não tinha possibilidade nenhuma, isso é, na ótica humana, de acontecer, né? O mundo acabar, né, debaixo de chuva, com o dilúvio. Mas, como nós falamos, nós conhecemos um Deus que, lá nos primeiros versos da Sagrada Escritura, diz que o Senhor criou tudo, o Senhor formou tudo. Então Ele tem tudo em seu devido lugar, Ele tem tudo sobre o seu controle. E já em Gênesis, Ele já deixou a situação de como seria a forma, como seria, como deveria ser o comportamento homem e mulher, como deveria ser o comportamento, né, da sociedade, que Ele já também sabia que iria se formar em pouco tempo. Hoje nós estamos vivendo um século aí em que a ciência, em que a informática, né, também ela está avançando muito. Hoje ouve-se falar de inteligência artificial. Eu vi uma matéria que isso vai causar muitos males à sociedade, a não ser aqueles que estiverem coadunados com esses que estão ditando as ordens, ou seja, a nova ordem mundial. Se você falar a mesma língua deles, você vai se dar bem. Se você não falar, você vai ver o porquê. Lá em Apocalipse diz que vai precisar ter aquele chipzinho, né, intracutâneo. Você vai poder não comprar porque você não tem acesso. Isso é o que eles já estão trabalhando hoje, né? A moeda digital. Né, eles falaram até do crédito social.
Se você falar a língua deles, você vai ter um crédito social. Se você não falar a língua deles, você não vai ter crédito social. E sem crédito social, você não paga internet, você não paga aluguel, você não compra, você não faz nada. Aí está, né, o caos para uns e a boa vida para outros. Mas vamos lá, que isso é assunto para mais lá na frente. Nós vamos falar sobre a transgênero. Que realidade é essa? O comentarista ele começa da seguinte forma: biblicamente, os seres humanos possuem um sexo biologicamente determinado de conformação heterossexual. Nós acabamos de ler no livro de Gênesis. No entanto, prestem bem atenção. No entanto, a desconstrução dos valores e a revolução sexual apresentam novas formas de sexualidade, dentre elas a transgeneridade. Nessa lição, veremos as características desse fenômeno, a visão bíblica de sexo, gênero e os efeitos da ideologia transgênero. Nosso objetivo é reafirmar a vontade de Deus quanto ao ser humano viver de maneira coerente com o propósito divino por meio do seu sexo biológico. O comentarista ele começa falando bem aqui, que, no entanto, a desconstrução de valores e a revolução sexual apresentam novas formas de sexualidade, dentre elas a transgeneridade. Vamos lá, ele começou falando de desconstrução dos valores. O que os irmãos têm em mente com isso aí? Desconstrução de valores. Vamos lá, de uma maneira mais tranquila para nós tentarmos pegar o que o comentarista quer dizer. Desconstrução vem de desconstruir. Vamos lá, a igreja foi construída. Ela teve lá a sua base, teve lá os seus fundamentos, então foi construída parte por parte. Aí agora vem um outro que fala, eu vou desmanchar aquilo ali, porque eu não gostei, vou fazer isso assim, assim. Então vai haver uma desconstrução. E desconstrução é realizar uma espécie de inversão estratégica, reparando nos cortes que não se observam no âmbito de uma leitura tradicional, ou seja, aquilo ali não está do meu agrado, eu não quero aquilo, então eu vou tirar aquilo ali. É uma inversão estratégica, é uma espécie de inversão estratégica, ou seja, vou ter que fazer uma estratégia agora para desconstruir aquilo que me desagradou. Guardem bem, desconstrução de valores, nós vamos falar muito sobre isso. Aí guarda bem, é uma espécie de inversão estratégica. Nós vamos falar muito sobre isso. Então já dá para os irmãos imaginar. Transgênero é uma desconstrução de valores. Ou seja, é uma espécie de inversão estratégica. Aí ele fala mais sobre a revolução sexual, que apresentou novas formas de sexualidade, dentre elas a transgeneridade. Vamos lá agora, sobre a revolução sexual. Foi um movimento que ocorreu na década de 60 até a década de 70. É claro que na história, nós conhecemos ela. Na década de 60, que se arrastou até a década de 70, 10 anos. Mas nós vemos, ao ler as Sagradas Escrituras, que ela já vem, de há muito tempo. Só que, porém, que nós vemos aqui em desconstrução de valores, é uma inversão estratégica. Então, ao longo do tempo, vão se trabalhando aqueles que aderem, aqueles que são os mentores dessa causa, eles vão trabalhando ano após ano, né, para poder, quando chegar lá na frente, eles lograrem êxito naquilo em que eles estão, na bandeira em que eles levantaram. Há muito tempo atrás, é claro que isso não ia acontecer, né? Mas agora, com o mudar, né, da sociedade, hoje, assim, vê que está tudo mais, entre aspas, está tudo mais fácil, né, para ser aceito. É uma sociedade que apoia realmente, por isso a necessidade de nós continuarmos da mesma forma que nós estamos.
ela ocorreu em todo mundo ocidental, ou seja, começou lá em Portugal, Alemanha, Itália, na parte lá de cima. Começou lá e depois veio. Para nós que temos descendentes, nós, imigrantes que vieram de lá para cá, então dá para saber o porquê também dessa situação. A Europa absorve isso tremendamente. Se falar em França, então, França é terrível na França. É bonito por causa da Torre Eiffel, tal e tudo, mas vai viver lá que você vai ver como é o sistema lá. Aí ele fala dessa revolução sexual. Essa revolução sexual, quando ela se deu na década de 60 até a década de 1960 até 1970, ela queria desenvolver mudanças no código de comportamento, sair da maneira tradicional para novas ideias, para as ideias inovadoras, é o que eles põem. E dentre essas ideias inovadoras, do comportamento sexual, eles botaram bem assim, eles queriam uma maior aceitação do sexo fora do relacionamento, ou seja, já queriam abolir, já queriam acabar com a monogamia. Ou seja, uma maior aceitação do sexo fora das relações, já queriam acabar com a monogamia. E a normalização da homossexualidade, já trabalhando para acabar com a heterossexualidade. E a legalização do aborto. Esses são alguns temas que nós vemos hoje sendo mais uma vez levantado, sendo trabalhado para que possa eles conseguirem a vitória, conseguirem o êxito em cima daquilo que eles querem. Assim como houve um tempo, um povo conservador, um povo tradicional, que lutou contra isso, graças a Deus, que na nossa época também ainda existe um povo conservador, um povo tradicional, e existe ainda, pela graça do Senhor, por isso que diz assim que até que do meio seja tirado, até que o Espírito Santo seja tirado do meio, seja tirado da terra, depois que ele ser tirado, o caos vai acontecer, porque isso está escrito lá em Apocalipse, Então, quer dizer, enquanto a igreja tiver, enquanto a mente está sendo aberta, porque enquanto tiver crentes lá em cima, para deputados federais, deputados estaduais, para lutarem contra, se não tivessem, isso já teria sido abolido há muito tempo, porque a maioria deles, seriam, hoje nós vemos, não são tão conservadores assim, não são tão tradicionais assim, porque nós estamos vendo do jeito que está, a briga lá em cima está ferrenha. Graças a Deus que existe ainda essa pessoa. Aí diz aqui que dentre elas, a transgeneridade. Aí eu fui procurar, eles dão mais ou menos ali, eu vi mais ou menos uns 20, mas se você continuar procurando, vai dar 50. Então, para você ver, dentre elas, essa mudança que eles se dão, as formas de sexualidade, dentre elas, a transgeneridade. Mas existem outras mais. Vamos botar aqui, novas formas de sexualidade, ou seja, a única que tem que ser é aquela ordenada por Deus, a heterossexualidade. Porém, a sociedade, como nós falamos, aquela na estratégia deles de trazer ao longo dos anos, foram dando nome, foram dando formas, e hoje estão aí. Aí tem o androssexual, o aromântico, o assexual, o bicurioso, bissexual, demissexual, gay, greissexual, ginessexual, intersexual ou intersexo, lésbica, monossexual, não monossexual, pansexual, omnissexual, e vai embora. Por isso é aquele negócio, LGBT e o alfabeto todinho. Porque se você for ver, se você percebeu, por uma vez eu falei muito rápido, cada uma tem a sua letra do alfabeto. Começa aí com A, depois vai para B, depois vem para demissexual, e vai descendo o alfabeto todinho. Por isso aquela sigla lá enorme. Então, quer dizer, dentre elas, entre todas essas daí,
aí eles dão um comentário. Nós estamos falando da transgeneridade, que nós vamos falar depois nos tópicos subsequentes. Porém, ele termina falando no segundo parágrafo que o objetivo da igreja do Senhor é reafirmar a vontade de Deus quanto ao ser humano viver de maneira coerente com o propósito divino por meio do sexo biológico, homem e mulher. Né? Daqui a pouquinho nós vamos falar da frase que surgiu, né, na lição passada. Corpo errado. Você está no corpo errado, Bernie? Você está no corpo errado? Né? Dona Regina acredita bem que hoje não está no corpo errado. Mas os jovens, né, do nosso presente século, eles estão afirmando que eles estão no corpo errado para determinadas situações, igual nós vimos aqui, e vamos ver, né? O apóstolo São Paulo, ele intitula isso aí lá no livro de Gálatas como as obras da carne, né? Ele intitula como obras da carne. E se nós andamos em espírito, nós não vamos dar atenção, né, às obras da carne, se nós andamos em espírito. Então, o nosso objetivo principal, a igreja do Senhor, é continuar reafirmando a vontade de Deus quanto ao ser humano. Sempre lembrando que o Senhor não ama o pecado, mas ama o pecador. É a pessoa em si, né, que precisa ter a sua alma tratada. Mas também nós vamos ver que algum desses aí, conforme está escrito, acredito que em Romanos, né, que o Senhor entregou esses aí, né, porque eles amaram mais a criatura do que o Criador. Então muitos desses aí já vieram com esse propósito, né, para poder trabalhar ao longo dos tempos aí, porque está lá escrito que ele veio matar, roubar e destruir. Destruir é isso aqui, é a inversão estratégica, ou seja, desconstruir. Né? Então ele veio para fazer esse trabalho que ele está fazendo. Nós estamos vendo aí, e vamos continuar que nós vamos falar mais um pouquinho. Aí ele começa o primeiro tópico falando bem assim, compreendendo o pensamento da transgeneridade. Vamos ver lá o comentarista colocou. Compreendendo o pensamento. Identidade de gênero. O gênero identifica os seres inequívocos do sexo masculino e feminino. Não obstante, na década de 1970, as feministas usavam o termo gênero para o diferenciar do sexo anatômico. As ciências sociais passaram a enfatizar que o comportamento social dos gêneros é estabelecido pela cultura e não pelas características biológicas do sexo. É definido pela cultura e não pelas características. Ou seja, aquela velha frase, né, que nós conhecemos, ela trouxe à tona domingo passado, mas é realidade. Estou no corpo errado. Né? Ainda meu irmão, tempo atrás, ele brincava que quando eles expulsavam o demônio, depois eles falavam assim, sai desse corpo, que esse corpo não te pertence. É a realidade, né? O corpo do homem é templo, né, do Espírito Santo. Aí quando eles expulsavam o demônio, porque ali ele realmente não é dono daquele corpo. Ele entrou por causa de uma bobeira que deram, então ele entrou e tomou posse por um determinado período de tempo, mas foi expulso. Aí ele diz aqui que é pela cultura. Eu falei da França, mas tem outros países. Nós citamos alguns aqui em que foi forte essa revolução sexual. Nós citamos Portugal, nós citamos a Itália, nós citamos a Alemanha, a Áustria, né, a parte ocidental e outros países mais. Eles entraram no movimento feminista, né? Lá na frente ele vai falar que esse sistema heterossexual, ele é um sistema opressor. Essa doutrina é opressora. Ela dita como tem que ser homem e mulher. Aí vem agora uma linha de pensamento diferente. Não precisa ser homem e mulher. Pode ser homem com homem, pode ser mulher com mulher.
começou a difundir, começou a disseminar essa linha de pensamento, e isso veio com o passar do tempo, vai se trabalhando, vai mudando a geração, né? Vai mudando a geração, então essa linha de pensamento também vai se fortalecendo, porque era assim, a ordem do Senhor era que a obra, o que o Senhor fazia, deveria ser contado aos seus filhos. Como ela não era contada, como não passava como deveria passar, então a geração que vinha era uma geração fraca, era uma geração que não conhecia e não tinha experiências com Deus. Mas o Senhor dava o seu jeito, né? Porque Ele é Deus justamente por isso, para que ele fosse lembrado e a história dele fosse contada. Hoje a ordem do Senhor é realmente essa, para nós ensinarmos os nossos filhos, porque se nós não ensinarmos, se nós não falarmos, lá fora vai falar. E aqui o comentarista vai citar sobre a educação, né? Vai citar sobre a saúde, que vai trabalhar justamente em cima desta área, em cima dessa doutrina perversa. Aí que já mudou da cultura, né? Que já é mais assim, eles dão ênfase à cultura, então que isso originou em algum lugar, e foi, agora vamos passar essa cultura. Estou no corpo errado. Eu nasci homem, mas eu sou mulher. Eu nasci mulher, mas eu sou homem. Para diferenciar do sexo anatômico. Não tem nem como, né? O homem já nasce com a sua formação. Se é homem, vem com o seu órgão, e se é mulher, também vem com o seu órgão. Não tem como dizer que está errado. É apenas o entendimento, é apenas a linha de pensamento. Por isso nós falamos sobre inversão estratégica. Assim, argumentam que uma pessoa não precisa se comportar de acordo com o seu sexo de nascimento. Olha a malignidade, olha a perversidade. Se a pessoa falar para o meu filho, você nasceu homem aí, tá, mas você não precisa agir como homem não, tá? Fica tranquilo aí. Mas lá na frente você decide. Rapaz, aí não pode, né? Nasceu homem, tem que conservar isso aí, né? A ordem bíblica, por isso que tem que ensinar, tem que se pregar a Bíblia. Porque se nós não falamos dentro de casa, lá fora falam, sem escrúpulo nenhum. Se dentro de casa há vergonha, a timidez de falar, lá fora não tem não. Lá fora não tem não. Quando nós falamos sobre a prática, né, sexual antes do tempo, né, precoce, lá fora era caminhões de camisinha que estava sendo doada para a sociedade. Então, quer dizer, o que era construído acerca do relacionamento sexual, que não pode ser antes do tempo, antes do casamento, a sociedade lá fora fala, não, tem que ser assim, nós vamos até incentivar, pega aqui seu kit, pede aqui seu kit, né? Assim argumenta que uma pessoa não precisa se comportar de acordo com o sexo de nascimento. Alegam que o gênero e a orientação sexual não são determinados pelo sexo biológico. Nós falamos muito, pela graça e misericórdia do Senhor, que o príncipe deste século cegou o entendimento a muitos. O príncipe desse século cegou o entendimento a muitos. Aí nós vemos o comentarista falar da seguinte forma. Nesse caso, avaliam que a relação sexual entre macho e fêmea, alegam que o gênero e a orientação sexual não são determinados pelo sexo biológico. E por infelicidade, né, muitos já têm essa concepção, já adotaram essa ideia e entram por esse caminho, acreditando que tem sim ser dessa forma. Então, quer dizer, é uma coisa realmente perversa e tem que ter um cuidado quando for se debater. Por isso eu falei, eu acho que vou ter pouca coisa para buscar, mas não. Só foi um aperitivo, só foi o prato de entrada. Porque tem muita coisa ainda, como falamos, o tempo, não dá para a gente falar tudo. Teria que ser uma coisa, mais tempo, que não dá
para falar sobre tudo, mas nós vamos buscar falar o essencial. Nesse caso, avalia-se que a relação sexual entre macho e fêmea corresponde a papéis sociais impostos pelo contexto cultural e social, não pela constituição anatômica e biológica do corpo humano. Desse modo, validam qualquer comportamento sexual. Deus, assim, é maravilhoso, é inteligente, né? Que tem tudo feito, tudo em conformidade. Nada de Deus, que Deus fez, é fora do seu encaixe natural. Nós vemos lá os planetas lá em cima, tudo na sua órbita, nós vemos o Sol no seu lugar, a Terra na sua posição, porém o homem Deus fez no lugar e no corpo errado. Mas o resto ele fez tudo certinho. Ou seja, a concupiscência da carne são alguns desejos que inflamaram em alguns corpos e eles deram vazão a esses pensamentos e dá vazão a esses pensamentos. Ótimo, vamos procurar, né, mais adeptos. Vamos cultivar isso aí, vamos disseminar isso aí, que vai aparecer mais pessoas também para aderir à nossa linha de pensamento. Deste modo, validam que qualquer comportamento sexual, né, ou seja, no contexto sexual e social. Hoje nós estamos vendo aí a nossa sociedade, em que ela está afundada, né, na desconstrução desses valores. Hoje o certo deixou de ser certo, o errado é que é certo. Por isso nós temos que ter muito, né, cuidado. Quando vimos aí, por ser isso aí, hoje o banheiro é unissex. Ainda não, né, mas em alguns lugares já colocam. Aí eu até citei numa lição aqui, né, pessoal. O pastor aqui corrigiu, mas chega lá fora ninguém vai corrigir, porque é uma coisa válida, entre aspas. Vamos dizer, a diaconisa Tâmara vai levar a Rebeca no banheiro, chega lá, tem uma mãe que levou um menino, ou tem já um marmanjo lá. Pensa bem o que pode acontecer. Pensa bem. É a desconstrução de valores. Aí aqui ele começa falando do segundo subtópico, cisgênero e transgênero. Vamos lá. Nos estudos de gêneros, dois termos são usados, cisgênero e transgênero. Cisgênero se refere à pessoa cujo gênero está em concordância com o sexo de nascimento, ou seja, a fêmea nascida com genitália feminina, que se reconhece mulher, e o macho nascido com genitália masculina, que se reconhece como homem. Até aí tudo bem, esse subtópico aqui, ele é autoexplicativo. Transgênero, ou disforia de gênero. Transgênero, agora já começa. Disforia de gênero. Classifica a pessoa cujo gênero está em oposição ao sexo de nascimento, ou seja, indivíduo que nasce com genitália masculina, mas que assume mulher, ou que nasce com genitália feminina, mas que se assume homem. Já começa aí, né? Se assume homem. São pessoas que alegam ter nascido no corpo errado e se identificam com um gênero diferente do sexo biológico. O movimento sexual de representatividade desse grupo é chamado de LGBTQIAPN+, vai embora. Vai embora, tem mais. Essa cosmovisão ratifica a ideia de que a identidade de gênero independe do sexo biológico, né? É errado essa linha de pensamento. Por isso ele botou aqui os dois tipos de gênero, cisgênero e transgênero. O certo é o cisgênero. Transgênero é uma coisa inventada aí, é uma bandeira que foi levantada, mas por infelicidade ela está conseguindo muitos após ela. Aí agora ele vem falando no terceiro subtópico de transgênero e sexualidade. Para os especialistas, a orientação sexual de uma pessoa é definida de acordo com o gênero que ela se identifica e por qual gênero sente atração sexual. Aqui ele já começa, né, uma distorção, né, da realidade, já começa uma desconstrução, porque ele fala assim que os especialistas eles definem a orientação sexual de uma pessoa definida de acordo com o gênero
que ela se identifica, não com o gênero que ela é, com o gênero que ela tem, com o que ela se identifica. Aí eu fico olhando aí, tem homem que cozinha pra caramba, né? É chefe de cozinha aí e tal e tudo. Mas o cara é homem, o cara é masculino mesmo, o cara é macho. Porém, a função dele, a profissão dele é de cozinheiro. Mas quantos falaram por aí no começo, né? Quando começo, é mulherzinha porque gosta de cozinha, né? É mulherzinha porque arruma casa, porque faz isso. Nada a ver uma coisa com a outra. É um agregar de aptidão, né? Como o pastor falou, ele faz e faz muito bem, eu também faço. Para quem é carreteiro, se não souber cozinhar, vai ficar com fome ou vai ficar sem dinheiro, porque comida aí fora não é barato, não. O cara tem que aprender. Vamos lá. Se por causa da cultura, vamos lá, você acordar e arrumar a cama, eu sou homem, não vou arrumar a cama não, porque arrumar a cama é coisa de mulher. Peraí, né? Isso aí, não arrumar é coisa de desordeiro. É coisa de bagunceiro. Então, isso não vai interferir na sua virilidade nem na sua sexualidade, não. Vai mostrar que você é uma pessoa organizada e colabora também, né, para que a organização continue sendo feita. Mas ele diz aqui que, né, ela, de acordo com o gênero, ela se identifica e por qual gênero sente atração sexual. Já começam a deturpar, já começam mudar aí a ideia, né, da realidade daquilo que o Senhor passou. Aí ele começa a saber, heterossexual, quando a atração é pelo gênero oposto, né, quando os opostos se atraem, né, essa é o certo, essa é a verdade. A homossexual, quando a atração é pelo mesmo gênero, de acordo com a Bíblia, essa já é, né, a forma errada. Bissexual, quando a atração é por ambos os gêneros, né? Já começa aí aquilo que Paulo diz, né? A concupiscência, né, da carne. Assexual, quando inexiste atração por gênero algum. Pansexual, quando a atração não depende de gênero. Fica uma coisa meio esquisita, né? Tem atração por uma coisa que não tem gênero. É uma coisa esquisita, né? Estranha. Mas é a realidade. Por isso é o título. Transgênero. Que transrealidade é essa? Aí ele continua. Além dessas categorias, existem pessoas que se dominam. Nós falamos aqui 20. Falei algumas. Mas tem mais. Tem mais e dão lá as suas explicações. Isso que eu falei. Se fosse falar de tudo, o tempo nosso seria, né? Não binárias que não se encaixam em gênero algum, masculino e feminino. Desse modo, com essa ideologia, não há conexão entre sexo biológico e gênero. Uma pessoa que se identifica como transgênero transita livremente em todo tipo de relação sexual. É aquilo que eles queriam lá na Revolução Sexual, né? Ter nesse comportamento aí, poder, né, pular a cerca, transgredir as regras, né? Acabar com o hétero e acabar também com a monogamia. Esse fez uma bagunça, eles queriam realmente bagunçar. E no nosso presente século para frente, isso vai ganhar uma força. Então, esse é o pensamento, né, da transgeneridade. A identidade do gênero, como a pessoa vai se identificar, se ela é ou não é. Eu tenho órgão masculino, mas eu não sou homem. Eu tenho órgão feminino, mas eu não sou mulher. E o transgênero e a sexualidade, dizendo os tipos de sexualidade. Quer dizer, é uma coisa bizarra, é uma coisa horrenda, que nós depois vamos, se for estudar sobre ela, nós vamos ver que eles até inventam alguma coisa para poder dar margem, para poder alimentar a ideia deles de sexualidade. O segundo tópico vai falar sobre reafirmando a visão bíblica de gênero, né? Vamos lá.
a constituição biológica. Os irmãos vão ver quando nós começarmos a falar aqui da palhinha da ministração que o pastor deu a respeito, né, da ciência, da formação do corpo humano. A constituição biológica do hebraico Adão, o homem foi formado do pó úmido da terra. Nosso Senhor ratificou que, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Não tem o hífen, tem o e. E esse e é adicional. Eu fiz um e fiz o outro. Se tivesse o hífen aí dava para adotar a ideia deles que eles estavam certos. Macho e fêmea. Ou seja, eu sou homem, mas sou mulher. Eu sou mulher, mas sou homem. Macho e fêmea. Mas aqui isso é um e, ele vem como advérbio de adição. Macho e fêmea. Homem e mulher. Se tivesse o hífen, como aquele segunda-feira, terça-feira, aí sim, né? Para fazer mas esse aqui é para fazer uma separação, dizer que fez um, como fez também o outro. Nossa declaração de fé professa que o ser humano é constituído de 3 substâncias, uma física, corpo, e 2 imateriais. De que o homem é formado? Corpo, alma e espírito. Desse modo, o corpo físico é o invólucro das partes imateriais, né? O gênero desse corpo é definido pelo sexo da criação geneticamente determinado, homem ou mulher. Nesse caso, o sexo e o gênero estão relacionados com as características orgânicas do corpo e dos órgãos genitais. Significa que na criação divina, os cromossomos sexuais XY determinam o sexo masculino. Botou até entre parênteses aí, macho. E os XX determinam o sexo feminino, fêmea. Então eu fico olhando assim. Teve uma época que eu não gostava muito de ciências nem biologia. Aí depois eu passei a gostar mais dessa matéria, química então, eu passei a gostar muito de química. Aí eu fico olhando assim hoje, ver como Deus é realmente tremendo. Aí agora veio um homem querendo desconstruir tudo aí. Aí eu volto no tempo um pouquinho, fico olhando aí. Vamos lá, Michael Jackson, né? Eu sou preto, mas eu quero ser branco. Aí o cara começou a se desconstruir. Mexeu no nariz, foi mexendo, e teve que tomar hormônios fortes, um medicamento forte, e morreu aquele monstro, né, que ele conseguiu se transformar. Aí nós vemos outros mais por aí, né, como nós estamos falando de transgênero, nós vemos aí a transformação de alguns que eram homens, conseguiram se transformar em mulher, partes que puderam, né, que podem, que conseguem ser transformadas, então eles conseguem chegar aonde eles querem. Mas a construção biológica, né, aquilo que o pastor falou, no DNA, eu quero ver você mexer no DNA. Você consegue mexer nele para fazer outro, mas mexer nele para desfazer esse XX, esse XY, essa separação, só na matemática. E dá um trabalho, né, para quem gosta de matemática aí, as variáveis X e Y, né, isso dá um trabalho. Isso dá um trabalho para separar. Agora você imagine mexendo dentro do organismo, mexendo nas células. É uma coisa complicada. Por isso, né, eu vejo que o nosso Deus realmente, ele é maravilhoso. Aí, como disse aqui, o pastor falou, o corpo humano ele é composto por 37,2 trilhões de células. É muita célula. Cada uma das suas células com as suas devidas funções. Aí ela se divide em 3 grupos. As eucarióticas, procariontes e vírus. Vamos lá, as eucarióticas são as células mais complexas, que incluem a célula do sangue, da pele, do tecido nervoso e dos órgãos. Isso é a nossa formação, né, do ser humano. As procariontes já são as menos complexas, né, que já incluem as bactérias. E os vírus, eles não são considerados seres vivos, porque não podem se multiplicar sem a ajuda de uma outra célula. E também, por nós somos formados lá agora, né, que é a parte que mais importa, é do sistema reprodutor masculino. Vamos lá, o sistema reprodutor masculino ele é,
epidídimos, testículos, canais deferentes, não é diferentes, é canais deferentes, vesículas seminais, próstatas, uretra e pênis. O homem nasce com isso aí. O órgão reprodutor masculino. Agora o órgão reprodutor feminino, ele nasce com tubas uterinas, úteros, ovários e vagina, totalmente diferente. Aí eu vou falar que eu nasci no corpo errado, nasci homem, com tudo isso que eu falei aqui, com o órgão reprodutor. Porém, eu sou mulher, então está me faltando alguma coisa dentro. Está me faltando alguma coisa dentro. Aí eu vou fazer uma transformação naquilo que pode ser transformado. Aí eu até citei, enquanto o pastor estava falando, vai chegar lá aquele dia, né, terrível, né, para as mulheres, né, o ciclo menstrual, no período menstrual. E aí? Não, gente, está lá, andando igual homem e tal e tudo, mas tem que ir para casa correndo porque o negócio está vazando. E aí? É homem. Porque às vezes, né, pega de surpresa, né? Quantas vezes, né, tem que sair correndo, tal e tudo, e é uma coisa complicada, né? Aí vamos lá, eu sou homem, mas eu sou mulher. Mas porém você não menstrua nunca, você não tem útero. Ainda que querem colocar, a ciência está trabalhando isso aí, porque o cara quer ser o primeiro a fazer aborto. Olha as ideias, concupiscências da carne. Ele quer ser só para poder ser o primeiro homem a abortar. Como aquela ideia do primeiro homem que foi à lua. Eu estou falando, não estou falando que não foi, mas eu não acredito. No século XXI ele não consegue ir mais lá. Épocas remotas no computador, que era uma caixa enorme, gigantesca, ele foi. As anotações eram feitas no lápis, na caneta. E hoje ele não consegue mais. Vão em qualquer lugar, menos na Lua. Isso é a minha maneira, né, de pensar. Mas vamos lá, continuar. É bom, mas o tempo, né? Aí fala agora sobre a construção moral. Essa, né, o homem foi criado, dentre outros aspectos, à imagem e semelhança moral de Deus. Quando eu olhei, eu fiz isso que eu falei, que estou fazendo agora. Eu achei engraçado. E a pessoa, Deus errar, fazendo um homem que depois ele falou, a imagem e semelhança dele, fala, mas você me fez no corpo errado, Jesus. Deus só me fez no corpo errado. Tudo bem que eu sou sua imagem e semelhança, mas você me fez no corpo errado. Aí eu falei, Jesus, tem misericórdia. Entretanto, o pecado corrompeu a moralidade do gênero humano. Por isso, no plano divino, os crentes precisam ser renovados segundo a semelhança moral original. É o que nós falamos. Assim como nós vimos, veja só, no período da pandemia, crentes que não aderiram à palavra de Deus, mas aderiram à ordem governamental. É preciso vacinar-se. Não sabendo os riscos desse troço injetado no seu organismo. Mas foi porque o homem lá mandou. Mas descumpriu a ordem divina. Não vacine. Não entre por esse caminho, beleza. Aí nós vimos agora, pouco tempo atrás nas eleições, a criatividade, a mentalidade, o plano de governo, que foi instruído a não votar, mas crente votou a si mesmo. Aquilo que Paulo fala, né? Achando que o crente já está tomando leite materno, já está comendo aquele alimento sólido, né? Está acreditando na palavra como mas não, está lá tomando um leitinho materno. Não, que não pode ser assim. Se você for por esse caminho, quer dizer, hoje mesmo nós falando de que Deus fez o homem e a mulher, o homem fez a heterossexualidade, tem crente que bate na tecla dizendo, não, mas tem o homossexual, eles estão certos, tem que viver a vida deles, tem que viver o pensamento deles. Eles se amam, aí passa dois lá, né, dois mamães, ó o casal. Esse dia até falei com um rapaz que eu trabalho lá, ó o casal. Casal o quê, pai? Ele vai uma dupla, rapaz. Casal, tá de brincadeira comigo. Tá indo um par de homem ali, tá indo um par de mulher ali, ué. Aí eles falam, casal, eu não sou obrigado a entrar no erro deles, não, ué. Aí ele riu, né, que
Não tem como 2 homens ser casal, né? Não tem como. Não tem como, senão o negócio vai ficar feio de vez. Essa renovação é obra do Espírito Santo que opera interiormente e promove a santificação do espírito, da alma e do corpo. Hoje nós vimos aí, quando nós falamos da santificação do corpo, da alma, né? Nós vemos aí que alguns que estavam aí, alguns cantores gospel, né? Até os caras saíram do armário, né? Conforme diz o comentarista aqui, que essa revolução, não foi o comentarista, essa revolução sexual, ela foi, pastor Otário, essa revolução, ela falou assim que ajudou muitos a sair do armário. Eles tinham, né, a sua atração, os seus desejos, mas ficavam ali com medo. Aí essa revolução sexual ajudou eles a saírem do armário, pastor Adriano. Você já deve ter visto essa frase por aí fora, já não? Fulano tem que sair do armário, já deve. Então, é uma coisa, nós vamos ver o porquê dela, mas com a santificação do corpo, da alma e do espírito, a pessoa convertida, ela não entende realmente. Mas nós vimos aí que há pouco tempo, pessoas que estavam aí no auge, cantando, né, louvando a Deus aí, saíram da presença e foram aí, estão aí, já totalmente transfigurados, desfigurados. Aí bota a culpa. O que acontecia nos bastidores é aquilo que nós falamos. Crente que não lê Bíblia é facilmente enganado, ludibriado, passado para trás. Porque Jesus diz assim, a Bíblia diz assim, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Não quem está nos bastidores da igreja. Não é Jesus. Tem ali homens e mulheres que pregam. Por isso o Senhor falou assim, na cadeira de Moisés, há escribas e fariseus. Faz o que ele manda, mas não fazem o que eles fazem. Porque isso é errado. Aí o cara vem com a desculpa dizendo que nos bastidores, né, acontece muita coisa. Bastidor é bastidor, meu amigo. Nos bastidores do céu aconteceu muita coisa. Mas Deus não saiu da sua posição, não. Deus não deu a glória dele para outro não. Aí vem com essa desculpa chula, né? Já ali não aceitou o evangelho, está ali porque está rendendo, está cantando e está ganhando, né? Está fazendo uma certa formazinha ali, aí depois vem, né, com essa ideia chula, aquilo que diz, né, o Salmos de número 1. Não se deter na roda dos escarnecedores, bem-aventurado o varão que não se detém na roda dos escarnecedores, no conselho dos ímpios. Isso é um conselho ímpio. Falar uma coisa que o cara sabe que é errado, mas quer mostrar que ele está certo. Então é errado. Assim o salmo da Escritura diz, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Desse modo, as práticas sexuais ilícitas são proibidas. Que práticas sexuais ilícitas são essas? Que práticas sexuais ilícitas são essas? Se os irmãos abrirem as suas Bíblias em casa para ler Levíticos 18, do verso 1 ao verso de número 30, vão ver essas práticas relacionadas pelo Senhor, que nós vemos acontecer muito nos nossos dias atuais. Então guardem aí, Levíticos, capítulo 18, do verso 1 ao verso de número 30, vai falar dessas práticas sexuais ilícitas. A Bíblia ensina que a imoralidade sexual afronta o corpo, que é templo e morada do Espírito Santo, né? Aquilo que nós falamos em alguns momentos atrás. Se o templo é corpo e morada do Espírito Santo, então quer dizer que se Deus me fez homem, se Deus me fez mulher, agora eu sou crente e vou viver ali minha vida de santidade ao Senhor, então eu não posso aceitar essa linha de pensamento, que estão no corpo errado. Deus jamais se engana. Deus não erra de forma alguma. Deus não erra de forma alguma. Agora, a constituição da sexualidade. A constituição da sexualidade. Ao criar o ser humano, macho e fêmea, Deus também instituiu a
sexualidade. Sempre fez parte da criação original de Deus o homem unir-se sexualmente em uma só carne, como sua mulher. Às vezes esse uma só carne aqui, né, é aquilo quando nós falamos na desconstrução, eles usam isso aí, né? Quando nós falamos de pegar, reparando nos recortes que não se observam no âmbito de uma leitura tradicional. Aí quando ele diz aqui, que Deus sempre fez parte do original da criação de Deus, o homem unisse sexualmente em uma só carne, em um só corpo. Ou seja, quando fala em um só corpo, uma só carne, né, já burla aquilo que Deus diz. O homem e a mulher são feitos uma só carne. Por quê? Por causa da criação no jardim do Éden. Mas como eles mudam, né, a leitura, interpretam como eles querem, aí falam que homem com homem é uma só carne, ou seja, é um só tipo. Por isso é homossexual. Aí ele já entra por esse âmbito da leitura. Aí eles pegam lá versos das Sagradas Escrituras isolados para trazerem para fazerem parte, né, daquilo que eles querem. Quando está lá, nós vamos ver lá, fala muito sobre Jonatas, né, e Davi, que Jonatas amava Davi. Aí eles pegam e interpretam da maneira deles. Aqui, tinha um homossexualismo. Eles falaram que até Jesus, ele era homossexual, porque ele amava Lázaro. Jesus também era adúltero. Um colega até falou assim, prostituto. É uma coisa... Eles estão aí para falar o que eles querem. É a ideia deles. Nós que não podemos aderir. Nós que não podemos aceitar. Ao abordar o tema, o Senhor Jesus associou a anatomia do sexo com o propósito divino da sexualidade e da reprodução. Como eu falei, né? Deus ele é tremendo, né? Ele é magnânimo. Ele fez Adão e depois viu, não é bom que o homem esteja só. Então, vamos lá, vamos fazer uma adjutora. Aí depois, né, que aconteceu tudo, que foram expulsos do jardim do Éden, e agora qual a ordem de Deus? Para popular a terra, né? Para reproduzir, para encher a terra, né, não, Levão? Levão vai botar isso aí na vida dele. Vai seguir essa ordem de Deus na vida dele. Reproduzir aí para, né, multiplicar, né, Deus? A multiplicar aí. Então, quer dizer, aí agora, para burlar, eles entram com essa coisa aí, com esse sistema, né, com essa doutrina infernal, demoníaca, para tirar essa ordem de Deus, para fazer essa desconstrução, ou seja, essa inversão estratégica. Ainda há pouco tempo ali eu ouvi uma adolescente que falou que queria ser como a tia dela, né, que é homo, porque ela sendo como a tia dela, ela não iria engravidar, ela não engravidaria. Olha o conceito. É ou não é uma coisa satânica? Deus manda o homem reproduzir, criar, multiplicar. Aí vem o diabo e na mente de alguns aí está falando, não pode ser assim. Ou seja, Deus está certo, né? Mas o capeta e o diabo, ele quer fazer aí tudo ao contrário. O relacionamento sexual conforme idealizado pelo Criador prevê uma satisfação completa entre homem e mulher na busca da realização conjugal e na procriação da espécie. Se tivesse só Adão, né? Ia estar Adão sozinho com aquele monte de animal. Mas como Deus fez a Eva, justamente com esse intuito de popular a terra. Desse modo, no plano divino, o sexo, o gênero e a sexualidade não são meros estereótipos da construção social, mas estão biologicamente constituídos e intimamente relacionados. Ou seja, não é por acaso que existe aí homem e mulher. Não é por acaso. Mas se for ver aí esse estereótipo criado aí
sociedade, nós vamos ver e vamos acreditar que é uma coisa feita assim para a bel prazer, porque eles acreditam que tem que ser assim e que pode ser assim. Mas vamos lá, nessa maneira deles de pensar, vai chegar aí um momento, né? Vamos lá, 2 homens, 2 mulheres, vai chegar uma época, vai chegar um determinado momento, né, que vai haver aquela vontade de ter filhos. E aí? 2 homens, 2 mulheres. Há possibilidade? Nenhuma. Eles não. Porque não foi para isso que Deus fez. Para que isso acontecesse, Deus fez lá homem e mulher, para que isso pudesse acontecer. Aí o que acontece? 2 homens vão lá fazer a inseminação artificial, né? Vão ter uma barriga de aluguel. Aí eu estava pensando comigo, quando eu estava lendo, a Sara, em determinado momento, usou H como uma barriga de aluguel. Só que lá não foi uma inseminação artificial. Lá houve uma junção carnal, né? Então, houve depois toda aquela confusão. Porque se fosse uma barriga de aluguel, o pensamento de Sara estava correto. O filho que estaria na barriga de H seria dela, porque foi uma inseminação artificial. Mas não, houve uma coabitação, houve um acoplamento. Então já não era mais filho de Sara, era filho de H com Abraão. Está vendo a diferença? Agora estão lá 2 homens e 2 mulheres. O que vai acontecer? Vão precisar de inseminação artificial, porque vai cair lá na frente, eles vão querer, né, ter filhos. E pouco tempo aí eu li aí de um artista famoso aí que 2 tiveram aí, pagaram caro por uma barriga de aluguel para ter filhos. Aí eu fico lá olhando, como é que vai ser aquele negócio lá? Já que eles falam, né? Quem é o papai e quem é a mamãe aí nessa situação aí? É um troço estranho. Aí 2 mulheres lá. É uma coisa estranha. Vamos lá. Os efeitos dessa ideologia de transgênero. A depreciação. Eu achei muito interessante. A depreciação da heterossexualidade. Vou ler e depois eu trago um conceito. Vimos que o modelo de sexualidade nas escrituras é o heterossexual. Foi e sempre vai ser. Deus não muda. No entanto, ativistas... Tá bom? Tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir? É... Paciência, né? Pegador, mas... Paciência. Mas, e se vocês virem pegar? Não, mas aqui. Me ajuda aí, né? Me ajuda aí. E quanto mais perto vocês estiverem, tá vendo? Tem jeito pra tudo. Porque, quer ver? Foi como eu falei. É uma lição, é uma matéria que, quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a esmiuçar, alarga-se os horizontes. Vem mais informação. Aí o que a gente vê? Que a sociedade, ela tem a informação básica. Ela não tem um fundamento. Ela tem a informação básica.
E para você passar o básico, isso é fácil. É o que nós vamos ver aqui, depois no segundo subtópico, desse terceiro tópico que fala sobre os efeitos dessa ideologia. É como nós falamos aqui, os efeitos da morte de Cristo, os efeitos da salvação que o Senhor nos concedeu. Qual é o efeito dessa salvação nas nossas vidas? Não é uma vida, vivermos em santidade, em comunhão com o Senhor, indo contra o pecado. Aí esse efeito dessa ideologia de transgênero, o que ela causa? Uma depreciação da heterossexualidade, sendo que a heterossexualidade, ela é direcionada por Deus, porque tem que ser assim. Aí eles falam assim, vimos que o modelo de sexualidade da Escritura é o heterossexual. No entanto, ativistas atuam na desconstrução da orientação sexual bíblica. Foi como nós falamos. Lá na Revolução Sexual de 1960, que se arrastou por 10 anos. O que eles queriam? Mudar isso aí, desconstruir, tirar o fundamento. Qual é o fundamento? O fundamento é o fundamento bíblico. Homem e mulher, macho e fêmea, para procriação, para reprodução. E quando eles trazem essa base deles aí, que nem eles têm base, que eles mesmos se contrapõem, se contradizem, aí nós vemos o quê? Que esses efeitos deles, que eles hoje falam que é uma coisa que tem que ser assim, nós vamos ver aqui que daqui a pouquinho eles mesmos se contradizem. Deixa eu continuar aqui. Em 1991, o termo heteronormatividade já começou aí uma depreciação. Nós vamos ver daqui a pouquinho que é depreciação. Já começou a depreciação. Antes era uma heterossexual, agora é a heteronormatividade. Hetero, de heterossexual, normatividade, normas para a prática da atividade. Já começou aí um desmembramento, já começou aí fazer essa depreciação, essa desconstrução. Cadê? É uma proposta de doutrinação, doutrinação para apresentar a crítica de que o reconhecimento da distinção biológica entre homem e mulher como dado óbvio do desenvolvimento humano e da realidade, ou seja, heteronormatividade, que já é um termo doutrinador, é um sistema opressor e normatizador, em que se obriga as pessoas a se relacionar apenas entre homem e mulher. Nesse sentido, acusam os héteros de preconceituosos, discriminadores e transfóbicos. Você não pode ser contra, segundo eles. Você não pode ser contra aquilo que eles pensam e querem viver. Boquinha fechada. Vê, aplaude. Não, não é assim. Aí ele bota aqui como é um sistema opressor e normatizador que obriga. Mas qual sistema eles estão falando? Do hétero? O sistema heterossexual é opressor? É normatizador? Eu acredito que não. Sempre foi tranquilo, viveu-se muito bem. Aí agora eles entram botando essa carga, chamando a doutrina do heterossexualismo de opressor, trazendo essa doutrina opressora e discriminativa, eles falam. Mas será que o heterossexualismo é tudo isso que eles falam? Nós somos taxados como preconceituosos. Diz que quando fala hétero, estamos falando de homem e mulher. Estamos falando só de homem, não. Estamos falando de homem e mulher. Nós somos discriminadores. Nós somos homofóbicos. Se as irmãs também falarem da dupla ali, as irmãs são homofóbicas. Não é só o homem, não, tá? Falar daquela dupla é homofóbico. Se falou, você expôs seu pensamento, você está errado. Você tem que aceitar. Aí eles botam aqui que os héteros somos preconceituosos, discriminadores e transfóbicos.
mas eles falam que somos nós. Mas a realidade não é essa. O sistema opressor está no homossexual, está na homofobia. Eles é que são opressores. Porque nós não podemos falar, nós não podemos pensar, nós não podemos ser contra. Nós não estamos falando da escolha, do modo em que eles viveram. A igreja prega contra o pecado. Se Deus fala que é pecado, é pecado. Se Deus falar que não é, é aquilo que diz assim, é o que juntou Deus não separa o homem, mas o que separou Deus também não junta o homem. Se Deus separou é para ficar separado, Deus juntou para ficar junto. Então, se Deus falou que é homem e mulher, não homem com homem, mulher com mulher, então, quer dizer, nós estamos na nossa razão de continuarmos pregando contra o pecado. Mas eles querem, agora, com o sistema opressor deles, que foram feitas leis para proteger eles, tirando agora o nosso direito, os nossos direitos aí fundamentais que nós temos. Essa liberdade de pensar, de ir e vir. Você falou, presbítero dele, vou mandar um processo no senhor e acabou. E o advogado tem que ser muito bom. Quer dizer, nem tanto porque eles deixam margem, deixam furo, né, deixam espaço para entrar, porque nós vamos ver aqui na construção de narrativas, o quanto é uma coisa que nem eles conseguiram ainda, mas estão lutando. Mas só para vocês verem que nesse primeiro, nessa depreciação, ou seja, a desvalidação da qualidade, da importância, o desprezo, menosprezo da desqualificação, ou seja, hétero é um sistema opressor, preconceituoso, mas a realidade é ao contrário, a verdade é outra, isso tudo parte deles, é eles que querem nos calar, não somos nós que estamos querendo calar eles. A sociedade conservadora não quer que fuja a regra, a tradição, homem e mulher, para dar continuidade à família tradicional, que é homem e mulher. Já eles querem, então, quer dizer, eles querem colocar uma mordaça, porém, o sistema opressor é o sistema hétero, e não o homo. Tá ao contrário, né? Agora vamos lá. Construção de narrativas. Militantes trans alegam que a subjetividade, começa aí, que a subjetividade de alguém se sentir homem ou mulher deve sobrepor aos aspectos biológicos. Ou seja, subjetividade, de acordo com o julgamento deles, de acordo com como eles interpretam, a maneira que eles interpretam. O que eu sou homem, mas eu tenho lá, eu não sou homem, eu sou mulher, tem que sobrepor aquilo que eu sou, que eu estou aparentando. Quer dizer, o meu interior que diz que eu sou mulher, tem que sobrepor o meu externo, que é masculino. Eu não sou obrigado, por isso que ele fala subjetividade, de acordo com o julgamento deles, de acordo com a interpretação deles. Mas nós sabemos que isso é errado. Nesse sentido, eles rebelam contra a própria constituição biológica, concordo. Nós falamos daquele que é feito o homem, como que é feita a mulher. Quais são os órgãos? Quais são os hormônios? Isso são, pensa bem, 37,2 trilhões de células. Cada uma tem lá a sua função. Agora, a minha que é masculina, desses 37, né, eu tenho lá, e fala que tem lá o seu lado feminino, que você aprende a cozinhar, mas beleza, não vai mudar em nada. Agora, eu tenho que ignorar tudo aquilo, por causa de um julgamento, por causa de uma maneira de pensar, ou seja, por causa da subjetividade, não tem como. Na busca de aceitação social, divulgam a ideia do nascimento no corpo errado. De outro lado, em 2017, a Associação de Pediatras Americanos publicou o quê? Conflito entre mente e corpo devem ser corrigidos pelo alinhamento do gênero na mente. Vamos fazer uma lavagem cerebral aí. Com o sexo anatômico no corpo, vamos fazer umas mudanças aí. Eu estou no corpo errado, vamos fazer umas mudanças aí. E não fazendo intervenções invasivas no corpo, é o que eles fazem, né? Meninos não nascem com cérebro feminizado, e meninas não nascem com cérebro masculinizado. A ideia de pessoas presas no corpo errado
É uma crença ideológica que não tem base na ciência rigorosa. Não tem. É aquilo que nós falamos, língua é construção narrativa, ou seja, aquilo que o pastor fala, né? Nós que vamos pregar, a nossa mensagem ela tem que ter começo, meio e fim. E aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou pregando, tem que alcançar o interlocutor. Vocês têm que absorver, aí eu vou estar trabalhando o quê? O sentimento, o psicológico de vocês. Por isso que o pastor Tyler uma vez pregou, e é a realidade, a palavra de Deus, quando pregada, quando ensinada, ela tem que nos confrontar. Por isso que ela trabalha no sentimento e no psicológico das pessoas. Isso é a narrativa, é a construção de narrativas. Começo, meio e fim. Tem que atingir ao público que eu estou falando. Linguagem neutra. O movimento, o alfabeto todinho aí, requer a inserção de uma terminologia neutra. Aqui aquilo que nós já vimos aí, eu nem vou ler. Tirar o A e o O, botar todes e toda. Todes e todes, né? Para quem gosta de falar errado, parabéns, vai continuar falando errado. Para quem gosta, né? Chegar num ambiente aí, nós gostamos de... bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todes aí. É uma coisa sinistra, estranha. Sendo que já usa generalizado, né? Todos. Aí quando a plateia hoje está bem, graças a Deus está balanceado, né? Então, todos aí vão usar como no plural aqui de todos, né? Já generalizando. Eles lutam contra isso. Eles querem que a classe deles seja privilegiada, porque eles dizem que são neutros. Como que são neutros? Me diz. Se duas mulheres acham que são homem, então ao gênero masculino. E se dois homens dizem que são mulheres, ao gênero feminino. Como que são neutros? Você vê alguma neutralidade nisso aí, meu querido? Eles não conseguem, eles estão ainda, né, batendo cabeça entre eles. Aí querem mudar, justamente porque eles falam que eles são neutros. Que é um problemão. Não obstante, a militância pretende substituir as vogais, na pretensão de neutralizar o gênero. Você existe, mas eu não sei nem quem que você é. Neutralizar o gênero. Em tempos remotos aí, principalmente na era medieval, né? Que eles falavam que aquelas pessoas eram... Esqueci o nome das pessoas agora. Aberração. Aquilo ali é uma aberração. Frankenstein foi uma aberração, né? Uma aberração. Desse modo, a norma gramatical é desconstruída para atender à ideologia de gênero. Estão tendo um amparo aí, né? Uma coisa... Meu pastor, você vai? Como eu falei, né? Ao tempo, é uma coisa que você começa a mexer, você começa a estudar e... Se tivesse mais tempo, nós teríamos mais coisa para falar, mas eu acredito que é o básico que nós precisamos para continuar, né, servindo a esse Deus maravilhoso. Miguel, levanta seus. Só os irmãos que eu passo, Senhor. Nós temos aqui, na verdade, esse tempo ali foi suficiente, porque eu quero fazer uma síntese para que essa lição possa ficar bem fixada na mente dos irmãos. E o tópico que eu vou usar para isso é realmente o primeiro tópico, compreendendo o pensamento da transgeneridade, identidade de gênero. Isso aqui que eu quero explicar para os irmãos. Por exemplo, no segundo subtópico, cisgênero e transgênero. Nos estudos de gêneros, dois termos são usados, cisgênero e transgênero. Cisgênero se refere à pessoa cujo o gênero está em concordância com o sexo do nascimento, ou seja, a fêmea nascida com genitália feminina se reconhece como mulher. Apenas isso aqui, irmãos,
que vocês precisam entender sobre cisgênero. Cisgênero é o normal, é o heterossexual, é o estabelecido por Deus. Então a pessoa nasce com a sua genitália feminina, ela se identifica como mulher. Nasce com a genitália masculina, se identifica como homem. E acabou. Agora, o transgênero é o contrário. A pessoa nasce, por exemplo, com a genitália feminina e quer ter atividade homem, quer ser do sexo masculino. Ou nasce com genitália masculina e quer ser mulher. Você entendeu? Então isso aí que é importante os irmãos entenderem. Quando nós falamos cisgênero, é o que foi estabelecido por Deus, né? Que a pessoa se identifica com a genitália de nascimento. Deu para entender isso aí? Deu para entender? Então isso aí que é importante. Agora o transgênero, ele é o contrário. Ele nasce com uma genitália e ele quer viver como se fosse outra diferente. Aqui tinha uns tempos atrás aí uma menina ali que falou o apelido dela, né? A negona. Ela nasceu com a genitália feminina, e todo mundo conheceu o tempo todinho, e aí depois ela queria ser masculino, porque ela começou a namorar com outra menina também, e que se diga de passagem, a menina que estava namorando com ela, era casada com outro cidadão, largou o marido para poder morar com a negona. E a negona era feia pra caramba, mas a negona queria dizer que era homem. Aí ali em cima do material de construção, comprava um saco de cimento, botava no carrinho e vinha trazendo de lá para cá, porque queria demonstrar um esforço masculino. A gente precisa entender que Deus, quando criou o sexo masculino, que criou o sexo para ser mais robusto, porque a função do homem não é arar a terra. Então a Deus criou o homem então com a estrutura masculina, com mais força, etc, essas coisas todinhas. Aí a pessoa, quando nasce com a genitália feminina e quer demonstrar ser homem, essa pessoa vai sofrer bastante, né? E o contrário também, gente, é lamentável, viu? Quando a pessoa nasce com a genitália masculina e aí quer fazer papelzinho de mulherzinha, andar de salto alto, essas coisas todinhas, anda, tropeça, cai, que é a pior coisa que tem. Vocês que são macho de verdade, né? É raiz, em casa tenta andar com a sandália alta da sua mulher, para você vai ver como é que é esquisito. Você não se sente bem, você vai querer ficar segurando a parede, que você não se sente bem. Aí, esses cidadãos aí afora, que nascem com a genitália masculina, quer usar essas coisas femininas, quer se identificar como mulher, e aí todo mundo percebe, né? Fica diferente, fica esquisito, fica esdrúxulo. Só que hoje nós estamos vivendo um mundo tão grande que eles ganharam um espaço, principalmente dentro do Congresso, e as leis são movidas para facilitar esse desejo que eles têm de nascer com uma genitália e assumir a outra. Então isso aí eles conseguiram fazer tantas vezes que você vê isso aí, você simplesmente tem que olhar e falar: Jesus, tem misericórdia de mim e da minha família. Porque até para você falar o contrário disso aí, você já corre risco de ser processado. Indenização por danos morais. Arrumaram tantas leis para proteger este povo que você fica: gente, que mundo é esse que a gente vive? Que país é esse que a gente vive? Agora, nós temos resposta para esse comportamento deles dentro da própria Escritura Sagrada. E eu sempre uso isso aí, que eu acho fundamental. No livro de Romanos, capítulo 1, no verso 24 a seguir, o apóstolo São Paulo ensina assim: pelo que também Deus os entregou às concupiscências, à imundícia, para que desonram seus corpos entre si. Então, essas pessoas que nascem com uma espécie de genitália, ou masculina ou feminina, e quer viver com outra diferente, a Bíblia diz que foi Deus que os entregou às suas concupiscências, ao desejo da sua carne, certo? E aí os entregou às imundícias para que desonram seus corpos entre si. Quando diz desonrar os seus corpos entre si, é uma pessoa que nasce com a genitália feminina,
certo? E se sente homem, igual uma pessoa famosa que tem aí, que não dá nem para falar o nome das pessoas, né? Hoje, porque não adianta, essa pessoa é famosa, mas já está processando um monte de gente, porque ela nasceu feminina, era uma mulher muito bonita e tal, e agora resolveu ser homem, certo? E fez um monte de cirurgia e tal, aquelas mudanças que vocês já sabem, só que no final não consegue ser homem. Não consegue, porque nós já explicamos isso aqui no domingo passado, acerca da célula. Não adianta. XX é mulher e acabou. Não é isso? XY é homem e acabou. Não tem como você mudar isso aí. Mas aí a Bíblia diz o seguinte, ó, no verso 26, pelo que Deus os abandonou e os entregou às paixões infames, para que até as suas mulheres mudassem o uso natural, no contrário à natureza. O que é a mulher mudar o uso natural? É uma mulher ficar apaixonada com outra mulher e se sentir que a outra mulher é seu marido, seu protetor e etc e tal. E viver maritalmente com outra mulher. Ou o contrário também, no próximo verso, a Bíblia diz assim, quer ver? A Bíblia, vem cá, a Bíblia Sagrada, eu vou te contar, você é tremenda. Ó, semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha do seu erro. Qual é a recompensa que esse povo está recebendo? Primeiro, eu falo com propriedade e experiência na atividade ministerial. Todas as pessoas que nascem com uma genitália e quer viver como outra, essas pessoas são endemoniadas. Se você orar por ela, você vai ver que vai haver a manifestação. Porque é Satanás que tem interesse nisso aí. As pessoas não estão com essas ideologias assim, porque é algo inato no entendimento deles. Não, é o próprio Satanás que coloca isso na mente dessas pessoas. E quando ele coloca isso na mente dessas pessoas, é evidente que ele vai invadir esse corpo também, para que essas pessoas se comportem como aquilo que elas acham que são, mas elas não são aquilo. Se elas nasceu com o gênero masculino, é masculino e acabou. Nasceu com o feminino, é feminino e acabou. Mas Satanás faz com que elas, não, eu tenho uma genitália masculina, mas eu sou mulher. Eu tenho uma genitália feminina, mas eu sou homem. Então esse é o grande problema que o Brasil e o mundo inteiro está vivendo. Porém, conforme eu disse nos domingos anteriores, a igreja tem obrigação de ensinar a verdade para os seus fiéis. E a gente não pode olhar isso como algo que seja normal. Não, isso não é normal. Isso é uma prevaricação da palavra de Deus e acabou. Mas eu não posso pregar isso em púlpito. Tá bom, mas eu tenho a obrigação de ensinar para a igreja que está sob a nossa responsabilidade, para que no nosso meio evangélico, os filhos dos crentes não pensem o contrário. Agora, irmãos, preste bem atenção. Pelo estudo aqui que o professor ministrou nesta manhã, a gente vê que na ideologia, na educação nas escolas, introduz isso aí, tem tantos professores homossexuais, aí é dever dos pais, quando os filhos chegarem em casa, conversar com os filhos, como que foi a aula, o que o professor falou, como que é dever dos pais fazer isso aí, porque se você não fizer isso, você como servo de Deus e servo do Senhor, você vai perder o seu filho para esse tipo de entendimento que está havendo aí. Então você tem que educar o teu filho de acordo com as Escrituras Sagradas. Hoje nós vivemos um período no qual a palavra do Senhor precisa prevalecer no nosso meio. Ensinai a criança o caminho que deve andar. Minha filha, você nasceu com a genitália feminina, você é mulher, você é do sexo feminino, você não tem que se apaixonar, você não tem que amar, você não tem que experimentar outra menina, não.
Você vai cuidar da sua vida aí, na sua pureza, e quando você tiver a idade suficiente, você vai namorar com a pessoa do seu sexo oposto, porque você é heterossexual. É isso que os pais precisam ensinar para os filhos. Porque senão você, um pai, chefe de família, vai ficar morrendo de vergonha dentro da sociedade, você se torna uma pessoa evangélica, e seu filho um homossexual, ou a sua filha sapatão, tem que falar o linguajar aqui correto, sua filha um sapatão, você vai ficar morrendo de vergonha, porque você deixou que a escola secular e os amigos seculares disciplinassem aquela pessoa que é da sua responsabilidade ensinar. É por isso que eu digo, nos dias atuais, colocar um filho no mundo é muito fácil, é a coisa mais fácil que tem. Saiu com a mulher, etc e tal, se ela está no período fértil e tal, vai engravidar, é muito fácil colocar um filho no mundo. Eu quero ver formar um homem para a sociedade, eu quero ver formar uma mulher para a sociedade, porque o nosso mundo que nós vivemos, se nós não tivermos um pulso, a gente não consegue formar pessoas de bem para a sociedade. Se a gente deixar a educação correr aleatoriamente assim, a gente vai ter no futuro os filhos contrário àquilo que a palavra de Deus ensina. E o pior de tudo, eu vou dizer para os irmãos, viu? Se você afrouxar na educação, não ensinar, depois que teu filho ou a tua filha tomar caminhos errados, depois que eles estiverem adultos, eles vão acusar você. Eles vão te acusar de você não ter ensinado ele a fazer isso. Olha, eu conheço a história, gente, a gente trabalha com isso aí, certo? A gente vai num presídio, eu conheço a história de presos que falam, olha, eu sou assim por causa da minha mãe. Porque quando eu cheguei com coisas insignificantes dentro de casa, coisas pequenas ali, minha mãe nunca perguntou de onde que veio, quem me deu, nem nada. E aí por isso que eu sou assim. Então, quer dizer, nós temos a obrigação de ensinar os nossos filhos o correto, o que é na palavra de Deus. E depois no final aqui a gente vai ver que na conclusão ali, ela mostra o seguinte, calma aí, Deus não errou não, irmão. Agora, como é que pode o Criador dos céus e da terra, alguém chegar a pensar que Deus, quando fez lá no Jardim do Éden, fez Adão primeiro, depois serra uma de suas costelas e faz a Eva. Aí, como que alguém pode pensar que Deus errou na criação do ser humano? Deus não errou não. Essas ideologias que nós estamos vendo nos dias atuais, que querem mudar, por isso nós estamos estando com essa aula hoje, a desconstituição. É quando a sociedade moderna, cheia de demônio, a gente pode falar isso abertamente, cheia com a ausência de Deus no coração, com falta de conhecimento na palavra do Senhor, já atingiu patamares elevados no meio político, e aí estão fazendo as mudanças aqui, para pegar essas pessoas que não têm conhecimento bíblico, que até igrejas que não ministram o que nós estamos ministrando, aí acabam se envolvendo, mas é o fim dos tempos, é o fim dos tempos. Estamos nos preparando para o arrebatamento. Que Deus possa nos abençoar e que a gente viva sempre na experiência da palavra de Deus e acabou. Vamos lá. Conclusão. O sexo, o gênero e a sexualidade fazem parte da constituição anatômica e fisiológica divinamente instituída. Nas Escrituras existem apenas duas possibilidades de gênero e anatomia sexual humana, ou seja, masculino, que é macho, e o feminino, fêmea. Ao término da criação, viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Ele não errou ao criar a sexualidade heterossexual para a humanidade. Portanto, ninguém nasce pré-determinado a identificar-se como transgênero. Muda-se a cultura, mas a palavra de Deus permanece imutável. Nós falamos de sistema opressor. Né? Qual é o sistema opressor? É o hétero ou o homo? Né? É o hétero ou o homo? Eles falam que é o hétero, mas na realidade é o homo. Né? As leis foram feitas para defender eles. Você não pode. Então, quem está oprimindo quem? Vamos lá, o nosso fechamento? Lição, né, de número 8.
Título da lição. Textual. Cadê o... Fica o nosso agradecimento ao pastor e professor Eduardo, mas essa aula que tivemos na manhã desse dia, e também a cada um dos irmãos que são alunos da nossa Escola Bíblica Dominical, que Deus possa abençoar os esforços de cada um de vocês, e mesmo estando um tempo chuvoso, os irmãos demonstraram o amor e afeto que têm pela obra do Senhor e vieram para a casa do nosso Deus fazer aquilo que é mais importante na vida do cristão. Salomão já disse que o conhecimento é mais valioso que o ouro, a prata e o rubi. E quando nós buscamos o conhecimento, nós nos colocamos numa situação muito agradável. As Escrituras Sagradas também nos ensinam que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Qualquer um de nós, por mais bens e posse que tivéssemos, se fosse buscar a compra do resgate da nossa alma, os nossos recursos se esgotaria bem antes. Então, se a gente associar um verso bíblico com outro, a gente vai ver que ainda que a gente não tenha essas posses e essa riqueza toda, mas pela graça de Deus, nós temos conseguido buscar o que é melhor, o conhecimento da palavra do Senhor. Os nossos professores, todos os domingos, estão muito bem preparados para ministrar a Escola Bíblica Dominical. E aí, os irmãos só precisarão continuar vindo, porque assim nós iremos crescer à estatura de varões perfeitos, conforme a lição de hoje e também dos 2 outros domingos atrás. Nós já estamos vendo a realidade pelas quais vive nosso país. Não tem nem como a gente falar dos outros, porque a gente não tem assim tanta convicção dos outros, né? Mas do nosso a gente já sabe como que está uma coisa, uma baderna, uma bagunça, uma imoralidade, etc. Mas quando nós temos o conhecimento da palavra do Senhor, essas coisas não nos atingem. A gente continua firme no propósito, porque o nosso alvo é morar no céu. Estamos aguardando um momento em que a igreja do Senhor será arrebatada. Portanto, os irmãos continuem vindo, participando da Escola Bíblica Dominical, adquirindo o conhecimento da palavra de Deus para proteger a sua vida espiritual e dos seus familiares. Vamos ouvir a pastora Marilson. Vamos para a limpeza do templo. Hoje o pastor Adelto, diaconisa Alana, diaconisa Cris, presbítero Jason, Alexandre e Braio vão fazer a limpeza do templo. Café da manhã, os alimentos sólidos. Presbítero Jason, Lia, pastor Otávio, diaconisa Cris vão trazer a parte sólida. Líquida.
presbítero David, pastor Adriel, diácono Breno, vão trazer o café. A paz tudo. Salve, meus capazes do Senhor. Classe dos cordeirinhos, 9 matriculados, 2 presentes, 8 ausentes, não teve oferta. Estrela da manhã, 2 matriculados, 1 presente, 1 ausente, não teve oferta. Classe dos adolescentes, 8 matriculados, 1 presente, 7 ausentes, não teve oferta. Classe dos adultos, 31 matriculados, 21 presentes, 10 ausentes, R$10 de oferta. Total geral de frequência, 26 pessoas, total geral de oferta, R$10. Glória a Deus, né? Olha, a gente vê que a gente já tem para o final do ano 3 fortes candidatos para receber já a medalha, certo? E entre eles está a diaconisa Tâmara, faz tudo, e também o Jonas. Esse ano ele vai receber medalha de DJ, porque o rapaz não está fácil não. Ontem cedo ele chegou e falou assim comigo: vou bem justificar, só desculpe que eu faltei a vigília, porque na verdade, vô, eu estava, como é que ele usou a frase? Eu estava exausto, que ele ajudou os meninos ali o dia todinho. Eu estava exausto, vô, por isso que eu não vim, mas só me desculpa. Eu falei, tá bom. Eu achei lindo, né? Porque ele participa das vigílias todinho, vem aí, está com a gente ontem. Ele se justificou. Enquanto alguns adultos não vieram na vigília, e até agora eu estou esperando a justificativa dele no grupo. Mas o Jonas, uma criança de 8 anos, eu acho, já justificou, tá? À noite estaremos reunidos para adorarmos o Senhor, porque apenas Ele é digno de toda honra e toda glória. Vamos agradecer ao nosso Senhor por nossa participação na Escola Bíblica Dominical, na voz do pastor Adriel. Como ele já sabia, né? Então é só chamar pelo nome, né? Salve meus irmãos do Senhor, Deus, grande Deus e maravilhoso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma manhã que passamos em Tua presença, mais uma chance que nós tivemos de aprender a palavra do Senhor. Temos a certeza, Deus amado, que são assuntos, meu Deus amado, importantíssimos para as nossas vidas espirituais. Que o Senhor venha continuar abençoando a vida do professor, Deus amado, pastor Eduardo. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um de nós, nosso pastor, para que possamos continuar afirmados com esse propósito diante da Tua presença, Pai querido. Logo mais em breve estaremos aqui, Deus amado, à noite, adorando e engrandecendo o Teu santo nome no culto, Pai querido. Que o Senhor possa nos abençoar, é o que eu te peço, meu Deus, é o que eu te agradeço em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação com o Espírito Santo esteja com todos que amem e aguardam a vida do Senhor. Vamos em paz, que Cristo nos abençoe. Está terminado em nome de Jesus.